proibição de trabalho insalubre de gestantes e lactantes. Raquel Dodge denuncia Fernando Collor por prática de peculato. E os próximos jogos de futebol com Daniel Portugal. Veja no Jornal Breve, depois deste recado. Minha amiga Paty Figueira, vamos continuar falando do seu site. Lá eu vi que tem a seção de fotos, né? Me explique mais um pouco como é que funciona. Você inclusive o Solano, né Solano? O Solano já mandou uma foto lá no meu site, patyfigueira.com, e uma foto que nós tiramos juntos. Então se você, em algum momento, em algum show, em alguma casa, você tirou uma foto comigo e quiser enviar lá pro site, você pode. E essa foto vai ficar lá para todo mundo ver. É patyfigueira.com. EBC. STF confirma a proibição de trabalho insalubre de gestantes e lactantes. Por 10 votos a 1, a Corte confirmou liminar proferida em maio pelo ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, suspendendo a norma. Com a decisão, segundo Moraes, fica valendo a regra anterior. Segundo Moraes, nesse ponto, a reforma trabalhista é inconstitucional por não proteger mulheres grávidas e lactantes. O voto de Moraes foi acompanhado pelos ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello e o presidente Dias Toffoli. Marco Aurélio foi o único a divergir. O caso chegou ao STF por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Confederação Nacional de Trabalhadores Metalúrgicos. EBC. Raquel Dodge denuncia Fernando Collor pela prática de peculato. Ele é acusado de atuar para que a BR Distribuidora fechasse 3 contratos fraudulentos com a empresa Lajinha Agroindustrial de seu amigo e aliado político João Lira, que encontrava-se à beira da falência. O crime teria sido cometido em 2010, quando Collor era afiliado ao PDT, partido pelo qual foi candidato derrotado ao governo de Alagoas. Segundo a denúncia, Collor teria atuado para que os contratos fossem assinados em tempo recorde de apenas 10 dias, mesmo diante da situação de crise financeira da Lajinha Agroindustrial. Os acordos permitiam que Lira utilizasse recebíveis futuros como garantia para obtenção de crédito junto a instituições financeiras públicas, diz a acusação. Na denúncia, constam provas de que a Lajinha Agroindustrial não cumpriu os contratos, gerando prejuízo milionário à BR Distribuidora. Fique agora com os próximos jogos de futebol com Daniel Portugal. Olá Solano, olá meus amigos, boa noite a todos. Vamos agora acompanhar as notícias do futebol. Hoje teremos os jogos da volta das oitavas de final pela Copa do Brasil. Bom, o Paysandu encara o Internacional no estádio Mangueirão às 19h15. O Grêmio recebe o Juventude na Arena do Grêmio às 21h30. O Bahia joga com o São Paulo no estádio Fonte Nova às 21h30. E amanhã o Palmeiras recebe o Sampaio Corrêa na Arena Palmeiras às 20 horas. Agora vamos falar de Copa Sul-Americana, confrontos pela segunda fase. Vamos falar dos jogos da volta. Hoje o Botafogo recebe o Sol de América no estádio Engenhão às 19h15. O Atlético Nacional recebe o Fluminense às 21h30. E amanhã o Desportivo Lara joga com o Corinthians, lá em Metropolitano de Lara, às 17 horas na Venezuela. Agora vamos falar de Campeonato Brasileiro, confrontos da 7ª rodada pelo primeiro turno. Primeiramente, vamos falar dos jogos de sábado que vem. O Corinthians recebe o Goiás às 16 horas no estádio Arena Corinthians. O Flamengo recebe o Fortaleza no estádio Engenhão às 16 horas. O Bahia joga com o Grêmio no estádio Pituaçu às 19 horas. Agora vamos falar dos jogos de domingo que vem. O Botafogo recebe o Vasco no estádio Engenhão às 11 horas da manhã. O
O Ceará joga com o Santos no estádio Castelão às 16 horas. O São Paulo encara o Cruzeiro no estádio Pacaembu às 16 horas. A Chapecoense joga com o Palmeiras na Arena Condá às 16 horas. O Atlético Paranaense encara o Fluminense na Arena da Baixada às 16 horas. O Internacional encara o Avaí no estádio Beira-Rio às 19 horas. E o Atlético Mineiro recebe o CSA no estádio Independência às 19 horas. Bom, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Eu volto com mais futebol na quarta-feira que vem. Tenha a todos uma boa noite e um bom descanso. Daniel Portugal de Belo Horizonte para o Jornal Breve. É com você, meu grande amigo Solano. Obrigado, Daniel Portugal, e até semana que vem, se Deus quiser. O Jornal Breve termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser. Focus Assessoria. Rua Coronel Queiroz, 259, Centro, Itapeva. Telefone 15 99846 8139.